à vontade. Ok. Não está aparecendo, professor. Apareceu agora. Tá vendo aí? Aham, tá aparecendo. Sim. Pode começar, pode começar. Não sei que vocês querem que passe pro segundo. Pode passar. Bom dia, hoje eu vou falar sobre capital de giro dentro da Azul Airlines. O atual presidente é John Rodgerson e antes ele era vice, ou seja, ele está inserido nessa empresa há bastante tempo. E ele explica numa entrevista para o jornal Estadão que para salvar o setor da aviação, nesse momento, é necessário que o governo forneça pacotes emergenciais. E para ter certeza que ajuda esse pacote emergencial, ele fala para comparar com outro país, como por exemplo os Estados Unidos, que está fornecendo 50 bilhões de pacote emergencial para esse setor, durante a crise que a gente está passando agora. Ele também conta que essa indústria precisa de proteção, pois além dela ser a mais afetada nesse momento, ela também vai ser de extrema importância para a reconstrução da economia. E ele fala que sem o auxílio, sem esse auxílio do pacote emergencial, nesse momento o capital de giro vai continuar caindo e vai fazer com que os serviços também continuem caindo. Caiam mais do que já estão caindo. Porque vai ficar sem frota e sem voos. Pode passar, professor. Oi, dá para ouvir? Dá. Eu vou explicar mais um pouquinho só o que é o capital de giro, que ele é o ativo circulante da empresa para arcar com os custos e as despesas fixas e variáveis. Ele representa o quanto a empresa pode dispor para sanar as suas obrigações e contas. E ele serve justamente como uma reserva. Por exemplo, num cenário razoável, é sempre importante você ter em mente uma perspectiva de pelo menos 6 meses para você arcar com as suas contas. Uma das consequências de ter o capital de giro baixo é que existe um maior risco financeiro, com eventualidades no mercado, como igual a gente está passando, ou despesas imprevistas, a necessidade eles precisam de uma necessidade financeira e a empresa acaba ficando despreparada se ela tem um capital de giro baixo. No caso das empresas aéreas, como a Sabrina falou na entrevista, como no atual cenário as empresas não estão fazendo voo, então, tipo, o produto, entre aspas, dela não está ocorrendo, mas ela continua tendo despesas, o Vitor vai falar mais para frente do que eles têm que fazer, como devolver dinheiro de passagens que já foram compradas, então eles precisam ter um capital de giro bom para continuar sobrevivendo. É isso. Bom dia, Sala. Agora é minha vez. Vou falar um pouquinho sobre o que as companhias aéreas estão fazendo para enfrentar a crise, né? Como consequência de crises passadas, elas sabem que se não tiver tendo lucro, a empresa fale. Então, a Azul, a Gol e a Latam aqui no Brasil estão com 90% da frota no chão, sem voos. Por semana, antes tinham 14.781 voos por semana, né? E agora tem 1.241. E assim, com menos voos não, quase a frota inteira sem voar, eles não têm gastos com os combustíveis, que era 1/3 das despesas da empresa, as manutenções dos aviões, que são muito caros, as peças de reposição e as taxas de navegação aérea. Agora, sobre
se elas vão aguentar. Uma consultoria especializada, a Kappa Center for Aviation, apontou que, pela gravidade, as empresas durariam, 3 meses até quebrar. Mas aí, como elas tomaram essas decisões rápidas de parar de voar e estão sendo ajudadas bastante, provavelmente vai durar bem mais que isso, né? E as empresas brasileiras. A Latam, no final de 2019, recebeu um aporte de 1,9 bilhões da Delta. Ela meio que foi comprada. E que isso equivale 20% das ações do grupo. 20% das ações do grupo. Ela reduziu 95% das operações do mês de abril e negociou acordo de redução de jornada e salário dos funcionários. A maioria das empresas está fazendo isso, negociando redução da jornada e do salário. A Azul suspendeu seus leasings. Os leasings são os aluguéis de aeronaves e paralisou 120 das 150 aeronaves. E mais de 1.000 funcionários tiraram licença não remunerada. As empresas também estão tentando convencer os funcionários a tirar licenças não remuneradas, porque não tem dinheiro, né? Porque não está recebendo. E reduziu os salários dos executivos. A Gol, ela desistiu de reincorporar Smiles, que ela estava tentando reincorporar como era antes, e renegociou as dívidas com vencimento próximo. Replanejou a frota e cortou 90% dos voos. Agora eu vou falar dos governos. Os governos estão ajudando bastante, né, as companhias, porque elas são muito importantes, como a Sabrina disse. O Brasil, a China, os Estados Unidos, entre outros, estão ajudando. Eles estão reduzindo impostos sobre o combustível da aviação, que é muito caro, a desoneração da folha de pagamento, a redução das tarifas do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que é o DCEA, e Infraero, além da suspensão temporária de pagamentos. A redução da alíquota de impostos sobre o leasing de aeronaves, motores e peças, suspensão de impostos em pagamentos feitos no exterior e linha de crédito para capital de giro. Pronto. Agora é o próximo. Pode passar para o próximo, professor. Então, gente, eu vou falar sobre reembolso de bilhetes. Eu vou começar falando um pouco dos Estados Unidos. Lá o Departamento de Transportes ele teve que publicar uma nota avisando que todas as empresas que atuam no país, não somente as empresas estadunidenses, elas são obrigadas a reembolsar os valores das passagens, que é o produto delas, para os passageiros. Ela publicou essa nota porque as empresas estavam dando voucher de viagem e isso causou muitas reclamações. E com essas reclamações, o Departamento de Aviação foi obrigado a dar essa nota. No Brasil, o governo determinou um prazo de reembolso de 12 meses e, segundo a estimativa, o valor do mundo inteiro para reembolso é de 35 bilhões de dólares, o que é um preço muito alto. Porém, alguns países estão fazendo algumas coisas para tentar ajudar e manter esse mercado aquecido. Os países Canadá, Alemanha, Holanda e Colômbia, eles criaram pacotes. E esses pacotes nada mais são do que empréstimos bilionários para tentar fazer essas empresas resistirem a esse tempo que o Gabriel falou, preservar o mercado e, no final, chegar viva até o final da pandemia. Próximo slide. Bom, eu vou falar um pouco sobre o encolhimento das companhias aéreas. Atualmente, as companhias aéreas americanas elas estão com mais ou menos 2,3 mil das aeronaves fora de operação. E uma empresa financeira fez um estudo que chama Cowen, a empresa financeira, que prevê entre 800 e 1.000 desses equipamentos não voltem a voar pelas companhias, incluindo as aeronaves mais antigas, tipo, que estavam em operação por 20 anos ou mais. Os analistas também observaram que os modelos mais antigos do Boeing e alguns mais antigos ainda, como o Airbus e o Embraer, eles provavelmente vão aposentar muitos aviões ainda com essa parada que deu. E as demissões elas devem girar em torno de 95 mil e 105 mil, com os maiores cortes provenientes da United, American e Delta, que são 3 empresas americanas. E as mudanças acabam resultando nesse encolhimento das companhias, que são entre 20% e 30% esse ano, que em comparação com o ano passado.
Como o programa de ajuda federal do governo não permite demissões até 30 de setembro, as dispensas vão acontecer no último trimestre, que apontou essa empresa financeira chamada Cowen. É isso. Vocês observam, claro, e como que as empresas estão se virando para se manter no mercado. E olha que empresas de porte, hein? De enorme. Nossa, a quantidade de empresas aéreas que estão com problemas e mudando as coisas de última hora é extraordinária. Dá para perceber que, claro, não é só esse segmento, né? Mas vocês colocaram aí várias situações, né? De como que as empresas estão se virando para poder se manter aí nesse momento. E não é muito tempo, né? Se vocês forem ver aí, a gente está parado a partir de março, né? Nós estamos em maio. Praticamente são 2 meses de paralisação e já teve um estrago tremendo aí nesse segmento, né? Sim, eu vi uma pesquisa, professor, que fala que os setores que mais foram prejudicados foi o setor da moda e o de aviação mesmo, de turismo. Com certeza, né? Porque ninguém pode sair, né? Onde que as pessoas vão, né? E roupa também, né? Porque a pessoa vai da onde? Do quarto para a sala, da sala para o banheiro, do banheiro para a cozinha e só, né? E aí você vai colocar, vai usar roupa nova para quê e onde, né? Então imagina o que elas estão fazendo. Essa modalidade que o governo deu aí de redução de salário é mais para ajudar as empresas do que propriamente aos funcionários, né? Porque eles estão dando a opção de redução de salário aí de até 70%. Então, se não me engano, é 30%, 50% e 70%. Então, eles podem reduzir a carga horária de trabalho dos seus funcionários e bem como reduzir a carga, consequentemente, reduz o salário, né? Então, eu percebi aí dentro do que vocês colocaram aí dentro dos slides que os caras estão se virando, como se diz aí, se vira nos 30, né? Porque eles têm que arrumar aí jeito de manter a empresa funcionando. Não sei quem comentou aí, 150 aviões aí no chão, né? Imagina o custo desses aviões parados sem ter entrada de dinheiro. Só vai sobreviver nessa pandemia quem realmente tem um bom capital de giro, porque senão não vai aguentar, infelizmente, né? Muita gente demitida. Quando o Bolsonaro fala lá que a preocupação é com a economia, é isso que ele está pensando, né? Preservar a vida é importante, mas também é importante a economia, né? É que, por um lado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, se você vai para o mercado trabalhar, você corre o risco de ficar doente. Correndo o risco de ficar doente, os hospitais não vão ter condições de dar atendimento a toda a população, né? Mas ficou bom, é isso aí mesmo que eu tinha pedido para vocês. Espero que vocês tenham entendido aí qual é a dificuldade financeira que as empresas estão passando nesse momento, que infelizmente daqui para frente as coisas não parecem assim, pode até melhorar, mas até retomar novamente vai demorar-se um pouco e a previsão não é voltar tão breve, né? Então é isso que está sendo colocado aí, né? Os governos estão fazendo aí todas as medidas que precisa, né, para evitar o máximo possível. Tem muita gente na rua, então quanto mais gente na rua, mais tempo a gente vai ficar distante da normalidade, pode ter certeza. Quanto não chegar ao pico que os caras estão querendo aí de 55%, pode ter certeza que quanto mais gente na rua, mais tempo vai demorar. E as pessoas estão achando que isso não vai acontecer. Até o famoso lockdown aí, o Dória já disse que é a possibilidade de acontecer aqui também, como está acontecendo no estado do Amazonas, lá para o norte lá.
Bom, mas enfim, era isso que vocês precisavam falar. Eu acho que ficou bem legal. Era isso que eu precisava com relação ao capital de giro. E vamos aguardar os próximos trabalhos aí para a Obrigada, gente ver professor. quais serão os outros segmentos que estão com problema aí com relação a dinheiro. Só Beleza. para Obrigado, professor. posicionar vocês com relação às aulas, já saiu uma portaria, independente do que o Dória vai anunciar aí em 31 de maio, mas as aulas estão suspensas até dia 16 de junho, tá? Meu Então, aniversário. não sei se vocês já viram isso, mas no mínimo até 16 de junho estão suspensas as aulas, tá? Aí depois disso, ou antes disso até, vai sair alguma nova medida, e aí vocês vão se acostumando dentro desse procedimento aí que vocês estão fazendo. Vocês estão curtindo, não estão curtindo? Como é que está aí o rol aí de acompanhamento de aulas de vocês? Bom, professor, é bastante trabalho, né? Todo mundo passando. Mas é isso só. Na verdade, bastante trabalho, mas fora isso, né? Bastante Tem outro trabalho. jeito, né? A Eu gente tem achei que muito bom apresentar trabalho sentada. Ah, legal. Bastante. Se for isso, a gente na sala de aula a gente faz sentado também, não tem problema. Mas eu sei, É brincadeira. que não tem Mas muito aqui, jeito a questão dos trabalhos, mas é que, por exemplo, é realmente muito trabalho. Tipo, a gente termina 3 trabalhos, aí tem mais 25 trabalhos de uma vez, entendeu? A gente tá, por enquanto, tá indo, sabe? Mas, né, enfim. então, eu particularmente, eu quero poder dar as atividades para vocês. Eu vi que vocês entregaram a atividade, né? Me enviaram. Se vocês aguardarem um pouquinho, aí eu consigo já saber quem, quem não entregou, eu posso falar, aí vocês podem colocar no grupo aí para ajudar. A minha trabalho a gente realmente vai pedir, não tem jeito, mas a minha preocupação aí em relação às atividades de entrega, eu vou evitar de pedir para vocês fora do horário de aula, tá? Então, o que eu devo fazer é disponibilizar a aula para vocês fazerem a atividade, não do jeito que vocês fizeram essa semana, né? E vocês fizeram e me entregaram e alguns estão faltando. Então, para tentar minimizar para vocês aí, para todas as salas, as atividades, eu estou disponibilizando o horário da aula para vocês estarem fazendo, tá? E aí estendendo um pouquinho para vocês entregarem. Só para não acumular nada para final de semana, embora vocês estejam em casa, e para não atrapalhar aí diante das demandas que vocês têm de outros professores também, tá? Deixa eu ver aqui quem é que está faltando me entregar, deixa eu só confirmar o e-mail aqui, se tem mais alguém que já me enviou. Não, o que mandaram aqui foi só as apresentações mesmo. Então eu vou ver aqui, ó, vou falar aqui os que não apresentaram, mas com relação à nota, dificilmente o terceiro B vai fazer um trabalho ruim, né? Pelo menos todos os que eu entreguei, todos que eu solicitei, vocês sempre fizeram uns bons trabalhos, né? Tenho comentado com alguns professores aí, né, do PJ, que dão aula para vocês também. Alguns estão curtindo, outros não estão curtindo, né? A sua grande maioria não está curtindo, tá? Eu estou curtindo bastante esse modelo. Acho que é muito mais proveitoso, como eu estava brincando com vocês nessa semana. Não precisa falar, ó, Vitor, presta atenção na aula. Ei, Sabrina, para de conversar. Ô, você aí, não tem isso. Aqui a aula rende o tempo necessário. Eu também Exceto gostei quando, demais. quando houve esse problema aí que eu não conseguia conectar. Mas, assim, na grande maioria, a aula é bem proveitosa nesse modelo, né? Então, assim, a facilidade que você tem de fazer na sua casa, embora tenha as conexões aí, problema de computador, mas ainda eu acho que é muito benéfico. Bom, enfim, diante disso, quem não entregou as atividades ainda, aí se vocês puderem reforçar no grupo, Bárbara, não sei se já me mandou, César, Daniel Almeida, Gustavo, Isabela, Cristina, Joana, João Vitor, Leonardo Lima, Lucas Soldado, Marcela, Milena e Natália. É essa turma que eu não tenho nenhuma informação ainda. Se me mandar durante o decorrer do dia de hoje, tá valendo. Professor, você pode repetir só mais uma vez depois da Isabela para eu mandar aqui no grupo?